Aleluia. Glória a Deus. Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, que é o Atalaia, cumprindo o ID. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós vamos começando uma sequência de ministração da palavra de Deus, falando acerca do Apocalipse. Nós fizemos uma introdução do Apocalipse alguns domingos atrás, e hoje nós vamos estar falando do Apocalipse e hoje nós vamos estar começando uma sequência do Apocalipse, falando de Cristo em toda a sua plenitude. A palavra plenitude significa completo, pleno, cheio. É o estado daquilo que chegou à totalidade e atingiu a medida máxima. E o Apocalipse é o único livro que nos revela Cristo em toda a sua totalidade, em três sentidos: em glória, em poder e em nome. Então nós vamos começar a falar de Cristo no Apocalipse em toda a sua totalidade, em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, tá? Que você venha compartilhar, que você venha curtir o nosso trabalho, que você venha visualizar, que você venha comentar a glória de Deus. Aleluia. Tudo aqui é em prol do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Atalaia, cumprindo o ID, o trabalho que nós fazemos é só para engrandecer o reino de Deus. Então vamos meditar aqui na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 12. E a parte A e B do versículo 13. Apocalipse capítulo de número 1. Quer aceitar Jesus como Salvador? Vou orar por você. Quer aceitar Jesus? Hã? Quer aceitar Jesus como Salvador? Quero orar por ti, pela tua alma. Quer? Quer? Não, eu quero saber se tu quer aceitar Jesus como Salvador. Eu quero orar pela tua alma. Não, mas tu está desviado. Enquanto tu não for, mas tu está desviado. Do jeito que tu está aí, tu está desviado. Tu não só cachaça, meu irmão. Tu está desviado. Precisa reconciliar com Jesus. Essa é a palavra para ti. Que negócio não.
Então vamos lá. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando vi 7 catiçais de ouro. Versículo 13, a parte A e B. No meio dos 7 catiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Meus queridos, a expressão Filho do Homem, que João faz menção aqui no Apocalipse capítulo 1, versículo 13, aparece 14 vezes no livro do profeta Daniel. E quando nós meditamos em Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel diz assim: eu estava olhando na minha visões da noite, eis que vinha na nuvem do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e fizeram chegar até ele. Daniel está nos revelando aqui que esse Filho do Homem, que vem sobre a nuvem, e que os anjos o fazem chegar até o ancião de dia, que é o próprio Deus. Esse Filho do Homem aqui aponta para Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E para ter a certeza e a convicção que não só aponta para Jesus Cristo, como é uma revelação sobre Jesus Cristo, o versículo 14 de Daniel 7 diz assim: e foi-lhe dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e língua o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é o único que não será destruído. Nesse versículo 14 de Daniel 7, capítulo 7, nós vamos ter 3 revelações a respeito de Cristo. A primeira revelação do versículo 14 é quando Daniel escreve dizendo: foi-lhe dado domínio, honra e reino. Vai chegar um tempo, vai chegar um dia que Cristo vai dominar para sempre. Que o domínio que Cristo vai dominar eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda revelação do versículo 14 é quando Daniel diz: para que todos os povos, nações e língua o servissem. Vai chegar um dia que toda povos, nações, língua estarão servindo a Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Todos estarão adorando a Deus através da pessoa
de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira revelação que Daniel nos traz no capítulo 7, versículo 14, é quando ele diz: o seu domínio é um domínio eterno que não passará. O seu reino é o único que não será destruído. Aleluia. Escute. O reino de Herodes foi destruído. O reinado de Nabucodonosor foi destruído. O reinado de Dário foi destruído. O reinado de Senaqueribe foi destruído. O reinado de Alexandre o Grande foi destruído. O reinado de Domiciano foi destruído. O reinado de Satanás vai ser destruído. O único reinado, o único reino que não será destruído, que é eternamente, é o reino de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Cristo é o único reino que permanece para sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. A expressão Filho do Homem aparece 93 vezes no livro do profeta Ezequiel. Quando Ezequiel fala sobre o Filho do Homem, Ezequiel está falando da fragilidade do homem. Enquanto Ezequiel fala da fragilidade do homem, os 4 evangelhos vão fazer menção da expressão Filho do Homem, apontando para Cristo, não na sua fragilidade, mas Filho do Homem na sua natureza humana. Os 4 evangelhos falam de Cristo como Filho do Homem, não na sua fragilidade, mas na sua natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Mateus capítulo 8, versículo 20. O Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. Segundo, Mateus capítulo 9, versículo 6. O Filho do Homem perdoa pecado. Terceiro, Mateus capítulo 11, versículo 19. O Filho do Homem come com pecadores. Quarto, Mateus capítulo 8, 12. Mateus capítulo 12, versículo 32. Quem disser qualquer palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Quinto,
Mateus capítulo 13, versículo 37. O Filho do Homem é como aquele que lança a boa semente. Sexto, Mateus capítulo 16, versículo 27. O Filho do Homem é que vem na glória do Pai. Sétimo, Mateus capítulo 17, versículo 22. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Oitavo, Mateus capítulo 24, versículo 27. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nono, Mateus capítulo 24, versículo 30. O Filho do Homem é que vem na sua segunda vinda em majestade, glória e poder. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62. No 61, o sumo sacerdote pergunta para Jesus: és tu o Cristo, o Filho de Deus? No 62, Jesus responde dizendo: eu sou, e verei o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. Em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 6, versículo 5. Lucas diz que o Filho do Homem é o Senhor de tudo, até do sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 14. Pai do Senhor, João diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa também que o Filho do Homem seja levantado. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés está falando da crucificação de Jesus, aleluia, do Calvário. Louvado seja Deus. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1 está dividido em 3 partes. A primeira parte vai falar do assunto do livro versículo 1, 2 e 3. A primeira parte fala do autor e do assunto do livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 3: bem-aventurado aqueles que lê e os que ouvem a palavra da profecia desse livro e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. A segunda parte do capítulo 1 do Apocalipse, versículo 4 ao 8, fala da dedicação às 7 igrejas da Ásia. Começa no versículo 4, que diz assim: João e as 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe do rei da terra, aquele que nos amou e com seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados e nos fez rei, sacerdote para Deus seu Pai. A Ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Versículo 8: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e o que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira parte do livro do Apocalipse começa no capítulo 1, começa no versículo 9, vai até o versículo de número 20. Mas do versículo 9 diz assim, João falando, ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: o que vê, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João faz menção, usa aqui a expressão Filho do Homem do Apocalipse, ele não está falando de Cristo na sua natureza humana, mas sim de Cristo glorificado. Eu vou repetir. Quando João faz menção da palavra Filho do Homem no Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, ele não está falando no sentido de Cristo na sua natureza humana, mas sim como Cristo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ele diz: virei-me para ver quem falava comigo. Versículo 13. Versículo 12: virando vi 7 castiçais de ouro. O 13: no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força se resplandece. Versículo 17, João diz: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Louvado seja o nome do Senhor.
Perceba que a primeira visão que João vai ter de Cristo glorificado do Apocalipse, João vê ele no meio dos 7 castiçais, que simboliza ou aponta para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda visão que João vai ter do Cristo glorificado é quando ele diz: estava vestido de uma veste longa. As vestes longas aqui significa dignidade e honra. Louvado seja Deus. A segunda visão que João vai ter do Cristo glorificado é quando ele diz: estava cingido com um cinto de ouro. O cinto de ouro aqui fala de Jesus como rei e sacerdote. Aleluia. A terceira visão que João vai ter do Cristo glorificado é quando ele diz: os seus cabelos e a sua cabeça e seus cabelos eram brancas como a lã, branca como a neve. Significa que o veremos Jesus como ele é. E fala também da sua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta visão que João vai ter do Cristo glorificado é quando ele diz: os seus olhos eram como chama de fogo. Olhos como chama de fogo. Significa que ele é capaz de enxergar todas as coisas que estão em oculto. Louvado seja Deus. A quinta visão que João vai ter do Cristo glorificado é quando ele diz: os seus pés eram semelhantes o bronze polido, como se estivesse refinado numa fornalha. Significa que a força que ele tem para esmagar o inimigo. O bronze simboliza julgamento, pois o Senhor é também juiz. Louvado seja o nome do Senhor. A sexta visão que João vai ter do Cristo glorificado, quando ele diz que a sua voz era como a voz de muitas águas, que significa para a sua majestade e o seu poder. Aleluia. A sétima visão que João tem do Cristo glorificado é quando ele diz que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, revelando aqui o poder da sua palavra. A oitava visão que João vai ter do Cristo glorificado é quando ele diz: o seu rosto era como o sol no auge do seu resplendor, indicando a sua glória divina. É por isso que o próprio João, quando no versículo 17 ele diz: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. João, quando viu o Cristo glorificado, ele foi impactado pela sua glória. Louvado seja o nome do Senhor.
João, quando viu o Cristo glorificado, ele não se conteve em pé, porque a glória de Cristo, aleluia, impactou João. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É esse o Cristo que o Apocalipse revela. O Cristo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Apocalipse revela então o Apocalipse revela Cristo em toda a sua plenitude, em três sentidos, em três pontos, em três elementos, em glória, aleluia. Foi o que nós acabamos de pregar. Louvado seja o nome do Senhor. O Apocalipse revela Cristo em glória, em majestade e em poder, aleluia. O Cristo glorificado. Nos Evangelhos, Jesus revela o Pai. No Apocalipse, o Pai revela a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o primeiro elemento que o Apocalipse revela Cristo em toda a sua plenitude, em glória. Louvado seja o nome do Senhor. João disse: e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. João foi impactado pela glória do Cristo glorificado. Louvado seja Deus. No versículo 17 ainda, João diz: mas ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive e estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo vive, Cristo reina para sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe nesse momento, aleluia. E agora nós vamos estar trabalhando na distribuição da Bíblia. Presbítero Reginaldo, chega aqui. E lá mesmo, lá pro lado de lá, entregue do lado de lá, o povo vai atravessar aqui, tá? E meus queridos, amados irmãos, pode ficar aqui meu presbítero, pode ficar aqui que é daqui, se alguém quiser vir pegar, aí fica muito fácil, né? Você vai só entregando. Você que quer uma Bíblia, dá uma Bíblia para esse jovem aí, ó. Tá?
Você que quer uma Bíblia, é 0800, você não paga nada. Estamos começando a distribuição da Bíblia. Bíblia Sagrada, Novo Testamento. Ah, você que deseja uma Bíblia, você não paga nada. Pega aí, jovem, uma Bíblia para você. Ah, você não vai pagar nada. É o Novo Testamento. Você que deseja uma Bíblia, você não paga nada. Venha pegar aqui. É 0800. Pegue, venha pegar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É 0800 da Bíblia. Você não paga nada. Venha pegar. É o Novo Testamento. 27 livros. 4 Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. O livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. As doutrinas são as epístolas, 21 epístolas. E o único livro profético que é o Apocalipse. Venha pegar. Venha pegar. É 0800, você não paga nada. Pega aqui uma Bíblia. Você que quer pegar, que não tem Bíblia, que deseja uma Bíblia, venha pegar. Louvado seja o nome do Senhor. Você não vai pagar nada. Pegue uma Bíblia aí para você meditar na sua casa. Pegue. Pega aqui, meu querido. Eu não tenho casa, irmão. Eu moro na rua, mas é bem. Pega aí, vem. Amém. A palavra de Deus vai. Glória a Deus. Deus vai abençoar. Pegue a Bíblia. Pegue a palavra de Deus. Você não paga nada. É 0800. Senhora, a senhora quer uma Bíblia? Venha pegar. Pegue uma Bíblia aqui. Pegue aí, leve lá para ela lá, presbítero. Leve uma Bíblia. Leve uma Bíblia para ela. Entrega lá. Vai entregando. Olha a Bíblia, você não paga nada. É 0800. Tá? Pegue uma Bíblia para você aí, é 0800. Você não paga nada. Louvado seja o nome do Senhor. Venha pegar a Bíblia, 0800. Você não paga nada. Venha pegar a Bíblia. É 0800. Ainda tem 3 ainda. 3 ou 2? Tem uma aí. E outra aqui, dá para aquela moça ali, ó. Vem para ela lá. Vem para ela. Você não paga nada. É 0800. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. É 0800. Toma, dê para aquele jovem lá que vai passando. Pega aqui, dê para ele lá. Pega aqui. E jovem, vou lhe dar um presente, uma Bíblia. Pega aí para você. Uma Bíblia. Pega aí. A Bíblia, Novo Testamento. Tá? 27 livros. Tá bom? Tá? Pega aí para você. Você não paga nada. Deus abençoe, meu jovem. Tá bom? Estamos... Você que quer uma oração, você que está afastado e quer reconciliar com Jesus esta manhã, o convite está aberto. Aleluia, nós já estamos encerrando. O presbítero Reginaldo vai estar orando, agradecendo a Deus por esse trabalho. E se você aceita uma oração, se você quer reconciliar com Jesus, se você quer entregar a sua vida para Jesus, o momento é agora. Aproveite, o presbítero Reginaldo vai estar orando, aleluia, fazendo um término desse trabalho, mas ele quer orar pela sua vida também. Venha, aceite Cristo como Salvador da sua vida. Confesse Jesus como Salvador. Jesus está voltando. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos ouvintes do Evangelho, esta manhã especial, maravilhosa, nós queremos cumprimentar a todos, do modo geral, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã, aonde, mais uma vez, a palavra de Deus foi pregada, o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo foi anunciado, a semente foi plantada aqui neste lugar, a palavra de Deus foi pregada mais uma vez. Você é um bem-aventurado, você é uma pessoa
bem-aventurada, porque nesta manhã o Senhor falou contigo, o Senhor falou com você através da sua palavra, usando o seu servo, através do Espírito Santo de Deus, para trazer uma mensagem ao teu coração. Neste momento, antes de nós encerrarmos o trabalho, nós gostaríamos de saber se há alguém que quer nesta manhã entregar a sua vida para Cristo, se reconciliar com o Senhor. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje Deus te propôs essa oportunidade. Hoje Deus te concede mais uma oportunidade para você voltar o mais rápido possível para os caminhos do Senhor. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Então nesta manhã, não desperdice o convite de Deus para contigo, meu querido ouvinte. Então eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Eu quero te abençoar no nome de Jesus. Eu quero interceder pela tua vida no nome de Jesus Cristo. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai, nosso Criador, graça te damos, meu Deus, por mais esse momento, por mais esta hora, Senhor, oportuna, que teu Espírito aqui nos reúne neste lugar, meu Deus, para nós divulgarmos a tua palavra, para nós apregoarmos o teu Evangelho, para nós, meu Deus, falar de Jesus, para que o povo possa entender, para nós pregar a tua palavra, que é salvação para todo aquele que crê. Meu Deus, nesta manhã, Senhor, eu te apresento, Pai, as centenas e centenas de pessoas, meu Deus, que ouviram esta mensagem da tua palavra, que ouviram o teu Evangelho, meu Senhor, que talvez estão afastados dos teus caminhos, Pai, que teu Espírito possa convencer eles novamente a voltar, meu Deus amado, que essa mensagem possa, meu Deus, germinar, possa, meu Deus, brotar, possa nascer no coração deste homem, desta mulher, meu Senhor. Meu Deus, se porventura nesse momento tem alguém que está entregando a sua vida a Cristo, perdoa os seus pecados, escreve o nome no livro da vida, meu Senhor da glória, abençoa, dá livramento, abençoa este povo que parou para receber uma mensagem, que parou para receber uma Bíblia, que parou para ouvir a tua palavra. No nome de Jesus, Pai, abençoa este lugar, abençoa estas vidas, abençoa estes ouvintes da tua palavra, abençoa os praticantes, meu Deus, abençoa o teu servo, pastor Francisco, sua esposa, para esta obra, abençoa esse projeto, Senhor, abençoa a mim que falo com o Senhor nesta manhã, abençoa cada ouvinte, no nome de Jesus eu te peço, Pai, e fica conosco, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém.